Oi, gente. E não é que a gente está envelhecendo? E você sabe o que é edadismo? Quem vai conversar com a gente sobre isso aqui no canal Corpo Luz é a psicóloga Ana Paula Lage. Eu sou Mônica Tavares, trazendo aqui todo domingo um bate-papo novo para você, com convidadas e convidados especialíssimos. A gente tece uma prosa boa aqui, com assuntos dos mais variados, desde as artes, a reflexões para a nossa existência, para fazer, buscando trazer para vocês luz, conhecimentos, reflexões, para a gente poder começar bem a semana, fazer com que esse corpite seja cada vez mais luz. Se você não conhece os bate-papos já colocados aí, maravilhosos, eu te convido a entrar no canal, a conhecer o conteúdo, a fazer a sua inscrição se não é inscrito, a dar aí o seu joinha nos bate-papos, compartilhar nas suas redes. O canal está crescendo graças a vocês. E também tem aí um sininho do lado de inscrever-se, ou de inscrito, se você já é inscrito. Se você clica no sininho cheio, todas as vezes que eu colocar aqui algo novo no canal, você vai ser notificado. E eu vou contar para vocês que em outubro os bate-papos estão fazendo um aninho de existência. E tem novidade chegando por aí, não pode perder. Sai daí não, a gente está voltando daqui a pouquinho. Ana Paula Lage é quem está aqui no nosso bate-papo dessa semana. A Ana Paula é psicóloga e veio conversar com a gente sobre um assunto que é muito importante. Ana, muito prazer. Seja muito bem-vinda aqui no canal Corpo Luz. Olá, Mônica. Muito obrigada. Muito obrigada pelo convite e pela oportunidade da gente poder falar desse assunto tão interessante, né? Que é o envelhecimento e como nós lidamos com o nosso envelhecer. Ah, que bom. Ana, você topa fazer uma audiodescrição para quem está nos ouvindo? Claro, Mônica. Vamos lá. Bom, eu sou mulher, acho que branca, meu cabelo é anelado, eu uso um óculos transparente, tenho um rosto bem fino. Eu estou num quarto, atrás de mim tem alguns livros, numa estante na parede, e do meu lado tem uma porta bem marrom, então o quarto mais ou menos fica marrom e branco. E eu estou usando uma blusa azul. Sou Mônica Tavares, mulher negra. Estou vestindo um vestido, dá para aparecer só a parte de cima, estampado nas cores de marrom, preto, mostarda, branco. Estou usando brincos de argolas, argola feita de continhas. O meu cabelo é castanho para preto, com tons assim avermelhados, cacheado, longo, baixo dos ombros. Atrás de mim tem uma pequena estante de livros e a logo Corpo Luz. Gente, a Ana Paula foi minha colega de colégio. A gente estudou junto por muitos anos, né? E depois a Ana foi para fora do Brasil e eu volto a encontrá-la há pouco tempo e sabendo de uma história bacana que ela tem traçado. Então, Ana, conta essa história. Quem que é a Ana Paula? Pois é, né, Mônica? Nós nos encontramos quando estava na quinta série, né? Na quinta série, e bom, da quinta série eu estudei, aí passei no vestibular. Primeiro eu fiz a enfermagem, depois fui fazer psicologia e acabei mudando para Curitiba, onde eu terminei o meu curso. Na realidade, eu tinha um plano de terminar meus estudos na França, mas por circunstâncias da vida, eu comecei a trabalhar numa organização de desenvolvimento humano e a partir daí eu recebi um convite e fui para fora do Brasil em 1999. E então eu trabalhei fora, e morei em 5 países, tratando de vários assuntos em relação ao ser humano, né? Dando cursos, palestras, workshops, e me radiquei na Austrália, onde eu vivi 15 anos, e há mais ou menos 4, 5 anos atrás eu decidi que eu queria uma mudança de carreira, e eu fui, como eu estava na época trabalhando com gerenciamento de pessoas, trabalhei por 10 anos
uma organização que chama Australia Post, que é o Correio Australiano. E aí eu trabalhei por um tempo, 10 anos, e por um tempo eu estava trabalhando com as pessoas que estavam saindo para fazer aposentadoria. E eu fui vendo que havia uma necessidade de trabalhar dentro do aspecto psicológico, né? E não tinha muita abertura, eu também, a minha formação ainda era muito incipiente, então eu falei, quer saber, eu vou me atualizar. E aí eu fui estudar. Eu me mudei fui procurar um lugar onde realmente eu podia estudar dentro da psicologia, encontrei na Argentina e fui estudar na Argentina, aí veio a pandemia, aí eu falei, bom, vou ficar próximo da minha família, eu vim para o Brasil. E aqui estou desde então, e teve uma demanda grande de trabalho, e hoje eu trabalho clínica, atendo pessoas de todas as idades, e principalmente as pessoas que estão trabalhando com o processo de envelhecer, dou conferências, workshops, e continuo fazendo esse trabalho, né? E agora um prazer imenso poder conversar aqui no Corpo Luz com você, Ai, Mônica. que bom, que vida, hein? Cheia de aventura, né, Ana? Nossa, que bacana demais. E aí, o nosso título é Estamos Envelhecendo. Se as pessoas sabem o que é edadismo, vamos começar por aí. Ana, o Vamos que começar. que é edadismo? Pois é, né, Mônica? Olha só, a nossa população ela está envelhecendo e por causa desse envelhecimento existem várias pesquisas, as pessoas estão começando a entender, tratando de entender melhor esse envelhecer. E um dos aspectos que está sendo muito observado, que já existe, mas que agora nós ficamos ainda mais é, expostos a esse assunto, que realmente foi durante a pandemia, que é o edadismo, o ageísmo, etarismo, também conhecido. Todos esses nomes, eles, na definição, é o preconceito pela idade. Esse preconceito ele pode ser desde a pessoa mais velha para a pessoa mais jovem, como da pessoa mais jovem para a pessoa de mais idade, a pessoa mais madura. Então, em função do problema desse edadismo, aqui eu vou usar então para ficar mais fácil, vou falar idadismo, né? O que acontece? A Organização Mundial de Saúde, desde 2020, está dedicando 10 anos para o desenvolvimento do envelhecimento ativo saudável. E dentre os aspectos que estão sendo trabalhados, um deles é combater esse preconceito. O preconceito, por quê? Várias pesquisas têm indicado que o preconceito pela idade, principalmente em relação à pessoa idosa, a pessoa com mais idade, ela traz muitos malefícios para a vida dessa pessoa. Não só em relação à sociedade onde a pessoa vive, mas em relação a ela pensando no seu próprio envelhecer. Então, quando a pessoa, por exemplo, ela tem um preconceito, e nós vamos ver aqui no decorrer da nossa conversa como que esse preconceito ele permeia várias das nossas atitudes, como nós vemos o nosso próprio envelhecer e como nós nos relacionamos com as outras pessoas em função desse preconceito e como as pessoas se relacionam conosco. Então, esse preconceito ele pode gerar, por causa do preconceito, né? A pessoa pode ter uma depressão, a pessoa pode se isolar, ela pode começar a pensar que, bom, eu cheguei a certa idade, já não tem mais nada o que fazer, e compromete a recuperação, por exemplo, de algumas enfermidades, a possibilidade da pessoa acessar, né, pela própria vontade, outras oportunidades de assistência médica, assistência psicológica, psiquiátrica e assim vai. Então, isso é muito importante porque está tanto dentro da família, no tratamento dentro da família, assim como está nas empresas e também na relação comercial, aonde a pessoa vai, ela vai precisar de um atendimento, e às vezes pela falta desse entendimento, porque, veja, esse preconceito da idade, ele está muito baseado em estereótipos. O que são estereótipos? São generalizações com relação ao envelhecer, né? Então, por exemplo, toda pessoa velha, ela é lenta, toda pessoa velha não para de falar, é poliqueixoso, né? Ela está sempre queixando. Então, baseado nisso, as pessoas vão tratar essa pessoa que já está com uma idade mais avançada e ela vai receber um tratamento que não está condizente com a realidade de quem ela é. Veja só, quando eu estava em Curitiba, eu trabalhei muitos anos no banco, enquanto eu estava na universidade. E eu trabalhava no caixa.
e fazia pagamento. Por um tempo trabalhei na cobrança no banco, mas depois fui trabalhar no caixa. E eu fazia o pagamento das pessoas aposentadas nos primeiros 5 dias do mês. Então era muito interessante como, às vezes, as próprias pessoas na fila ficavam implicando com esse idoso que chegava e não conseguia ver a senha no aparelhinho, ou tinha uma lentidão, às vezes, para poder falar o quanto que era, ou para contar o dinheiro, ou para ver uma dificuldade de visão. Então, a reação das pessoas imediata é assim, mas é velho. Né? E não é bem assim, né? Então, com o passar do tempo, os bancos, aqui no Brasil nem tanto, mas outros países onde eu vivi, e também viajei para ver essa realidade, todo recurso de uma certa forma, atende à necessidade da pessoa. Os números são maiores. Agora, por exemplo, aqui no Brasil nós temos isso, né? A digital, para ficar mais fácil, para não ter que ficar olhando assim o teclado, enfim, são situações, veja, por que é importante da gente entender que existe esse preconceito, entender como nós podemos lidar com esse preconceito, e aí vai a educação, entender o envelhecer, desmistificar muitas das generalizações que estão relacionadas com esse envelhecer, mas também o que pode ajudar muito, né, para a gente poder trabalhar com esse envelhecimento, né, com esse preconceito, é entender a singularidade desse envelhecer. Que esse Uhum. envelhecer, cada um tem um, né? Pois Então, é, eu ia são até te vários perguntar. envelheceres. Isso, duas coisas que vieram agora, assim, para que eu pensei, assim, esses envelhecimentos, né, são vários tipos de envelhecer, né? E também como que seria melhor, como que a gente pode entender melhor esse processo que é tão peculiar para cada um, né? É, o envelhecer, Mônica, o envelhecimento, ele é um fenômeno, né? Na realidade, a gente vê pelo processo de desgaste físico, fisiológico, inevitável do corpo, mas ele é biopsicossocial. Então, por que é um fenômeno biopsicossocial? Primeiro que envolve o desgaste físico, e não vai ser o mesmo para todas as pessoas, depende da história de vida dessa pessoa, das situações que essa pessoa se expôs, do nível, por exemplo, da nutrição ou não dessa pessoa, do quanto que ela fez atividade ou não, do estilo de vida ou não, isso vai impactar na biologia dessa pessoa, mas também é biopsico. Psico, por quê? Também da psicologia dessa pessoa. Não necessariamente que as emoções mudam, ou a psique da pessoa muda nesse envelhecer, quando a gente envelhece. Não necessariamente isso. Mas é a pessoa entender o impacto que tem do seu próprio desenvolvimento emocional, cognitivo, no decorrer da vida, das experiências que a pessoa teve nesse envelhecer. E social, porque, veja, um primeiro marco que a gente vai ter social é a aposentadoria. Então, a pessoa aposenta legalmente aos 60, 65 anos, dependendo do país, ela é reconhecida como uma pessoa idosa. Né? Então, veja como que, além de ser um biopsicossocial, se nós pensarmos, todo o aspecto que está relacionado à nossa cultura, à sociedade, ao ambiente onde nós vivemos, o nosso estilo de vida, vai impactar no nosso envelhecer. E como que a gente pode ir pensando nesse processo da gente, às vezes até pensando em profissionais, né? Porque já aconteceu de falarem para mim assim, olha, o geriatra ou um profissional da área não é para quando a gente está já mais velho. É bacana ir procurando um tipo de profissional assim, lá pelos 30, 40, para já ir compreendendo isso. Como é que você vê isso, Ana? Porque já temos assim vários profissionais, né? Porque são vários campos que vão abraçar esse tema, né? Sim. E hoje, cada vez mais, né? As pessoas estão vendo da necessidade, por exemplo, a minha formação é psicogerontologia, que é uma ramificação da gerontologia, mas com abordagem dentro da psicologia. Então, a psicologia do envelhecer. É entender as facetas, né? Eu tenho a especialização e o mestrado nessa área. Então, nós entendemos as facetas do processo de envelhecer na pessoa, não só social, biológico, principalmente cerebral, mas também das emoções, da história de vida, do impacto da história de vida dessa pessoa.
né? Então, por exemplo, você está falando, né, aos 40 anos, que se chama meia-idade, a gente já deveria começar a pensar. Em realidade, sim. Se nós tem alguns estudiosos, né, do processo do envelhecimento, por exemplo, David Sinclair, hoje ele é uma referência eh, em termos de envelhecer. Eu vou colocar a referência do livro dele, né, Porque Envelhecemos, e ele fala que, na realidade, a gente já devia começar a pensar aos 20, aos 20 e poucos anos. Claro que é uma ilusão no sentido assim, nessa época nós estamos pensando em outras coisas, não necessariamente no envelhecer, mas que nós deveríamos considerar isso, porque o efeito acumulativo da experiência que nós temos, tanto emocionais, cognitivas, tanto físicas, elas vão impactar lá na frente, certo? No nosso corpo, com o passar dos anos. Agora, você falou, seria interessante procurar um geriatra na minha idade? Definitivamente, certo? Hoje nós vamos ter os profissionais, o geriatra, ele é formado especificamente na área de formação dele para entender esse universo desse envelhecer. Então, por que é importante? Né? Eu trabalhei por um tempo fazendo estágio, né, quando eu estava na Argentina, com um geriatra, e é interessante porque a pessoa chega e ela chega, às vezes, ela está polimedicada, quer dizer, ela está com vários remédios que ela está tomando há 15 anos, há 20 anos, e nunca foi revisto. E um remédio pode estar alterando e atuando com o outro, e afetando o efeito do outro. E às vezes eles são desnecessários, já não precisa mais tanto para a pessoa. Então é importante, nesse sentido, fazer uma revisão da medicação, e entender mesmo o processo, vai vendo, por exemplo, a deficiência de vitaminas, que pode repor pela alimentação, pela nutrição, ver a importância da atividade física. Então, é interessante a gente começar no processo profilático, né? Se preparar para envelhecer, não esperar aparecer os sinais do envelhecimento, gente, porque socialmente existem alguns sinais, né? Quais são os Sim. sinais que a gente vê, né, Ah, posso Mônica? falar vários. Posso, tenho aqui, professora, eu tenho vários. Então me conta, Mônica. Bom, a gente já conhece, né? A gente já conhece. Primeiro, visão, né, gente? As coisas têm precisando da distância. Audição. Oi, o que você está falando? Não é? E a gente começa com o sono, que não é mais aquele, as dorzinhas e tudo quanto é lado, o esquecimento, às vezes a solidão pega em alguns aspectos, e a gente tem ouvido muito falar, né? Assim, a gente sabe, estando na área, quando estava na psicologia, tem várias coisas que nos afetam emocionalmente, que isso também pode contribuir, né, para gerar sintomas e tudo. Mas assim, a gente já conhece, a gente começa a brincar que a gente já começa a perceber os sintomas do envelhecimento, né? Mas, por exemplo, agora na pandemia, que dizem que a Covid afetava ou afeta a memória, e mesmo assim eu fico falando, gente, eu não peguei Covid, mas assim, a minha memória está muito pior. Então, parece que tem um inconsciente coletivo da falta de memória, sabe? E que está pegando todo mundo. Mas também tem um processo que eu também acho que há excesso de informação, excesso de atividades, assim, muita preocupação, muita coisa que a memória também fica afetada. Enfim, a gente sabe desse tanto de coisa que vai aparecendo com a gente quando a gente vai envelhecendo. Mas eu sei que não é só isso, né, Ana? Não é, não é. Na realidade, por causa exatamente desse preconceito, das generalizações que nós vamos vendo em relação ao envelhecimento, se associa certas situações a esse envelhecer. Exatamente existe, por exemplo, alguns marcos biológicos que a menopausa para a mulher, né? No caso assim da aposentadoria, no caso para o homem, que já fica mais evidente, uma performance dentro da sexualidade vai sendo diferenciada, não é que a pessoa não vai ter uma performance, não vai ter interesse no sexo, não quer fazer sexo, mas que a pessoa vai ter uma forma diferente de lidar com essa sexualidade com o passar do tempo. Então, o que que acontece? Às vezes a gente pensa socialmente, por causa exatamente desse preconceito, que envelhecer está associada a uma série de coisas. Então, eu vou ficar velho, eu vou ficar na solidão. Eu vou ficar velho, eu vou ficar isolado. O meu envelhecer, eu vou estar, pelo menos, eu vou ter que tomar 10, 15 remédios. Vou ter problema de memória, eu vou ficar demente. E não é assim.
Não é assim. A perda de memória não é privilégio, né? Que a gente vai dizer que ocorre só com o idoso, não. Existem hoje pessoal jovem, né, que não consegue manter a memória. Então, a memória, por exemplo, nós podemos cultivar a memória. A ciência, a neurociência já mostra a neuroplasticidade, que é a habilidade nossa de refazer o nosso cérebro, de reinventar, de reestruturar o nosso cérebro a partir de atividades que nós façamos novas. Isso vai nos estimular. Então, isso vai estimular a nossa memória também. A memória está muito relacionada com concentração, habilidade de foco. Se eu não durmo bem, isso vai alterar a minha memória. Por exemplo, se eu estou estressado, a cortisol, ele vai alterar o meu sono, vai alterar as fases do sono e a minha memória vai ficar comprometida. Às vezes a memória é comprometida por conta, por exemplo, de um remédio que a pessoa está tomando. Então é muito relativo. Se a pessoa está com problema de memória, não tome, não só de memória, né, Mônica, mas outras situações que a pessoa acha assim, estou me isolando, estou ficando muito quietinho em casa, estou ficando mais triste, às vezes até depressivo ou depressiva. Então, assim, não se limite a pensar, isso é coisa de velho mesmo, faz parte da velhice, eu tenho que lidar com isso. Não, vai e recorra a profissionais, né? Como nós falamos, existe o geriatra, existe o psiquiatra, o psicólogo, um terapeuta ocupacional, um físio, são pessoas hoje que estão formadas e com informação para poder assistir a pessoa na sua necessidade. Então, outro aspecto que afeta da pessoa e correr atrás dessa possibilidade de ser assistida na sua necessidade é o fato da pessoa pensar, por exemplo, eu estou envelhecendo, para que eu vou preocupar em curar qualquer doença? Já estou morrendo mesmo? Ou então de pensar assim, eu vou a psicólogo, psiquiatra, isso é coisa de doido, né? Para que eu vou lá? Não tenho que falar coisa de problema para as pessoas. Isso pode ser geracional, mas também pode ser um preconceito da própria pessoa, que ela Uhum. cultivou a vida toda e que não muda por causa desse envelhecer, né? Sim. E eu fico pensando aqui também, assim, na dificuldade quando a gente já está numa certa idade, com relação ao trabalho, com relação mesmo à aposentadoria, porque a gente sabe que aqui no Brasil a nossa aposentadoria não é uma coisa alta, então isso dificulta muito até tratamentos, né? Até a própria vida social da pessoa, né? Assim, o deslocar e tudo. Como que você vê nessa questão do trabalho, do mercado de trabalho, às vezes da rejeição ao idoso para um determinado trabalho, e às vezes até mesmo a idade você já fica um pouco mais frustrado para trabalhar. Como que você vê essa perspectiva trabalho, idade, mercado? Olha, como nós estamos falando do edadismo, é impossível não falar que isso vai impactar a nossa sociedade e principalmente os nossos ambientes de trabalho. Infelizmente, em vários lugares ainda existe esse preconceito de que isso, várias pesquisas já mostram isso, algumas empresas que dão privilégio às pessoas, aos funcionários mais jovens em termos de treinamento, e deixam de lado as pessoas que já estão para aposentar ou as pessoas já mais longevas naquele trabalho, por idade. Inevitavelmente isso, agora, tem empresas hoje que já estão pensando diferente. Por exemplo, eu dou conferência em empresas, ou faço parte de programa de preparação para a aposentadoria de empresas, que realmente vão atrás da informação para ajudar essa pessoa não só se preparar financeiramente, mas também se preparar para sair desse trabalho, não pensando, como é de praxe, né, que, puxa vida, saí do meu trabalho, não tem mais nada para fazer, perdi a minha utilidade. Especialmente uma cultura como é a nossa, que ela é muito voltada para a juventude, para o dinamismo, para a energia, e aí quem mais é interessante é aquele que está jovem, que não tem ruga, que é a pessoa que está chegando novinha, enfim, dá-se muito privilégio a isso. Isso é a nossa cultura. Tem culturas que não, tem culturas que essa pessoa já longeva, já madura no trabalho, ela é sábia. Para essa empresa, ela é importante porque ela traz a maturidade, a sabedoria, e ela soma o trabalho com aquele que está chegando cheio de gás, cheio de novidade, criatividade. Então, eles podem trabalhar juntos. Então, veja, é muito importante
essa mudança de paradigma mesmo, dentro das empresas, socialmente também. Por exemplo, eu falei que eu trabalhei com pessoas que estavam saindo para é, aposentar, e eram praticamente homens, né, porque eu trabalhava numa área praticamente, era a maior parte, porcentagem dos funcionários eram homens, e eu fazia, na gerência, eu fazia essa preparação para essa aposentadoria. E era muito interessante, porque eles vinham chorando e falavam comigo: Ana, o que que eu vou fazer da minha vida? Eu já distanciei da minha casa, a minha mulher está falando: pô, você agora vai limpar o jardim, você vai fazer isso, vai fazer aquilo. E eu não sei o que fazer, a maior parte dos meus amigos estão saindo, estão se aposentando e estão depressivos. Então, veja, o que que é que falta nesse momento? É a Uhum. pessoa começar a ver o trabalho, ele é um status, passa a ser o papel que a pessoa representa por muitos anos, mas é uma capacidade da pessoa se reinventar, procurar ver se ela não pode ficar naquela empresa mais, por qualquer razão, mas que ela veja que ela continue tendo os projetos pessoais. Até uma certa idade, os nossos projetos são ditados pela sociedade, pela empresa, pelas necessidades nossas de cuidar de uma família e tudo. Então, chega um momento que a pessoa vai voltar essa necessidade de visão de projeto para ela. E ela pode ver, gente, o que que eu sei fazer, que eu gosto de fazer, e que eu posso fazer para poder atender a minha necessidade financeira e atender a comunidade, por exemplo. E, gente, quando eu falo de projetos, não são projetos assim mirabolantes, sabe? São coisas que a pessoa gosta. Por exemplo, um exemplo, né? Uma senhora que adora cozinhar, não consegue mais trabalhar, né? Principalmente foi do Covid, não conseguia mais trabalhar, né? Nas áreas que ela trabalhava, na casa da família, começou a fazer comida em casa e vender para a comunidade e tudo, e hoje é o que faz e adora e ama. E então, veja, uma habilidade que ela faz, que usou para poder desenvolver e financeiramente, ao mesmo tempo começou a ter uma relação com a comunidade e foi expandindo. Então, veja, são projetos que traz aquilo que nós gostamos e que é importante para a gente realizar. Esse é um ponto, Mônica, que isso vai sair de nós, né? Dessa mudança da forma de ver. Porque veja, como quando eu mudo a minha forma de ver o mundo, eu vou agir e reacionar esse mundo de maneira diferente. Obviamente que nós temos um social que pesa, a nossa cultura que pesa, mas nós vamos conseguir navegar entendendo de onde vem essa cultura e essa empresa. Agora, hoje, já em vários países, e no Brasil também, as pessoas já estão começando a fazer mais cursos, as empresas já começam a ficar mais abertas à diversidade, à preocupação com a inclusão, porque os funcionários mais satisfeitos, tanto aqueles que estão saindo da companhia, como aqueles que estão chegando e veem que essa empresa tem um programa longevo de carreira para eles, de aposentadoria e tudo, essa pessoa tem um comprometimento diferente com essa empresa, né? Então, hoje tem organizações, hoje especializando pessoas para pensar nessa forma de lidar com, absorver esse mercado, né, ou reabsorver esse mercado, de pessoas que experientes e que podem muito contribuir para a sociedade e para a empresa, né? Dependendo da área, obviamente, que a pessoa está, né? Com relação ao Estado, assim, o que que o SUS tem feito? Você tem alguma notícia com relação a isso? Porque também a gente tem, porque para procurar um profissional particular fica difícil para a maioria da população que não tem recurso. E a gente tem o SUS aí. Olha, o SUS, outro dia eu estava vendo, oferece. Você sabe que o SUS ele é reconhecido internacionalmente como o melhor sistema de saúde do mundo, tá? Um dos melhores Sim, sistemas de saúde do mundo. Então, e às vezes, até pelo preconceito de achar, não, é SUS, é barato, é imagina. popular, e O aí a SUS gente não acabou olha, de nos né? salvar novamente, né? Tão Exatamente, com a Covid. atacado. E se não tivesse SUS, a gente estava lascado. Exatamente. Então, parece que tem atividades, eu até posso pegar essa informação, eu não consegui pegar essa informação correta e propriamente, mas eles oferecem, por exemplo, atividade de yoga para as pessoas. E veja, isso são as situações que vão ajudar a pessoa a diminuir o estresse. Diminuição do estresse nos ajuda a melhorar a nossa o nosso sistema imunológico, o nosso sono, a nossa produtividade, o nosso ânimo.
Então, uma coisa leva a outra. Outra coisa, o SUS, a pessoa vai, pode fazer os exames, né? Os exames check-up, que é muito importante. Né, nós estamos falando aí do envelhecimento, às vezes nós ainda temos uma medicina, uma saúde muito voltada à doença, a lidar com a doença, não à prevenção. Então, essa educação de fazer os periódicos, de fazer lá os exames de sangue, mas tem fila, é muita gente, não, vai lá, é importante fazer os cardiogramas, né, os exames de sangue, para saber como é que estão as marcas, né, do sistema, das vitaminas e tudo. Então, é muito importante que a pessoa tenha essa na cabeça, né, para ela, que veja, o envelhecer, gente, ele é a celebração de uma vida vivida. Então, nós passamos, é uma história de vida passada de lutas, de vitórias, de fracassos, de tristezas, de ganhos, enfim, de felicidades, enfim. E nós chegarmos a viver 80, 90 anos, isso é um privilégio, e uma oportunidade. Então, hoje, o que a gente observa não é que nós vamos chegar aos 90, 80, 90, 100, sem doença. Esse é o ideal, que nós tenhamos um corpo que não foi desgastado, tão desgastado, né, no decurso desse tempo, que é inevitável. Por exemplo, a bebida, o excesso de gordura saturada, o excesso de álcool. Hoje o álcool já está se vendo, né, as consequências no cérebro, excesso de açúcar, atividades físicas extremas, enfim, isso tudo pode alterar a nossa biologia e, inevitavelmente, um desgaste no nosso corpo, né? E Uhum. nós vamos chegar mais adiante com algumas mazelas. Agora, o mais importante, gente, em termos de envelhecer, né, Mônica, que é poder estar ativo no sentido mobilidade, ter uma relativa autossuficiência, que a pessoa possa continuar seguindo o caminho dela dentro da medida do possível. É, Porque o que se observou dentro da pesquisa da fisiologia, né, relacionada ao envelhecimento, que as pessoas, por exemplo, viam algumas pessoas que não tinham nenhum problema de saúde, assim, limpinhas e tal, e elas entravam envelhecendo e morriam muito cedo. E outras com várias comorbidades, mais longevas e ativas. Aí o pessoal, os médicos começaram a pensar, gente, mas não é então, não é aquela envelheceu, morreu, não é assim. Ficou doente, morreu, não é assim. Porque nós estamos lidando com seres humanos. E aí eles começaram a ver a qualidade de vida, a forma dessa pessoa relacionar-se com a vida. Como que ela é resiliente ou não, se ela é flexível ou não. Nós vimos agora na pandemia, que foi um choque mundial, que várias pessoas tiveram uma série de reações e muito é, triste em algumas situações, né? Mas também nós vimos pessoas que se reinventaram, se fizeram, não podia sair de casa, começaram a fazer atividades desde casa. Eu vejo minha mãe, ela fez atividade em casa, computador, não sabia, o pessoal ligava, como é que faz, aprendendo e tal. E assim, uma disposição para a vida, enquanto outros não tanto. E isso não é relacionado ao envelhecer, é relacionado a como nós navegamos e vemos a nossa vida. Por isso a Sim. importância do autoconhecimento. Eu estou me lembrando aqui, quando eu morei no Rio, eu li uma reportagem falando que Copacabana era o lugar que tinha mais idoso por metro quadrado na América do Sul, América Latina. E eu reparava uma coisa muito bacana: os grupos de idosos que eu via nos bares, nos teatros. Então, por exemplo, tinha uma van que buscava os idosos, levava ao teatro, depois levava para um barzinho. Então, assim, era muito comum ver, eu não sei como está agora o Rio, muito tempo que eu não vou lá. Então, assim, os bares, os espaços sociais repletos de pessoas mais idosas, coisas que eu não vejo muito aqui em Belo Horizonte. Então, assim, não sei se o mar também dá traz essa democratização, né, para a população, fica todo mundo ali, divide aquele espaço público bem, né? Então, a gente vê os idosos tomando sol, praticando um esporte, caminhando, tomando seu chopinho, né? E eu acho como que ele se coloca. E aí tem uma questão que até a gente tinha mencionado isso, que era a questão de como que é o idoso na família, como ele
como ele é com ele mesmo e com a família, e como que a família é com o idoso, quer dizer, tem várias, como que são essas relações que também afetam muito, né, nesse desenvolvimento nosso para a maturidade. Isso que você falou é interessante. Eu tive no Rio faz umas 3 semanas e exatamente, continua sendo Copacabana o centro, um metro quadrado de idosos. E o que estavam me explicando, o que as pessoas estavam me explicando é que pessoas que moram lá há muitos anos e que os filhos foram embora e eles vivem ali nos apartamentos e já se conhecem, já tem aquela relação social muito forte. E isso é muito importante. O relacionamento, se nós formos falar hoje em termos de envelhecimento, o que são os aspectos que nós precisamos prestar muita atenção para ter um envelhecimento onde nós vamos manter a nossa capacidade de mobilidade, a nossa flexibilidade, primeiro, alimentação, segundo, atividade física, terceiro, relacionamentos. E veja, Mônica, esse relacionamento pode ser, às vezes, num bairro, a pessoa sair, colocar lá na porta da casa dela um banquinho, uma musiquinha, chamar o pessoal para uma comidinha e tal, e criar aquele ambiente onde as pessoas conversam uma com as outras e tem esse contato. A relação social, os nossos relacionamentos, o contato com as pessoas, eles não são só importantes para a nossa inteligência emocional, para nossas habilidades emocionais, mas também para cognitivas também. As habilidades que nós estamos, ativação do cérebro, isso é muito importante. E outra é a neuroplasticidade, essa capacidade de a gente continuar fazendo atividades que sejam novas, que sejam situações que nós não nos envolvemos antes. Isso estimula o nosso cérebro e ajuda que a gente possa manter o cérebro ativo para a gente poder manter uma memória boa, uma capacidade de comunicação com as pessoas boa e tudo. E você falou da questão da família, isso é super importante. Existe um aspecto interessante da família que é assim, nós vamos crescendo e vemos nossos pais como criança, depois nós vemos nossos pais como adulto, né? Então, quando somos crianças, esse pai, essa mãe, eles estão cuidando de nós com toda a tua força e tal. De repente, vão passando os anos, nós vamos ficando adultos, nós filhos, eu me incluo porque eu tenho uma mãe e meu pai idosos, então você olha, você vai como adulto e vai olhando esse idoso que aparentemente vai como que retrocedendo na televisão, que não é assim, né? Por causa do nosso preconceito, a gente fala assim, ixi, a vida, o idoso, e agora vai virar criança. Nós comentamos isso, né? Agora vai ficar lento, vai ficar dependente. Não é assim. Então, é muito importante nessas relações familiares, e que hoje existem já, por exemplo, advogados preparados também para a violência contra o idoso, dentro das famílias, às vezes os filhos que tiram dinheiro da aposentadoria, ou abusam porque a mãe ou o pai estão dementes, tiram completamente a autonomia desse idoso, e hoje já tem profissionais para identificar isso e defender os direitos desse idoso. Então, é muito importante que dentro da família nós possamos ter, primeiro, o entendimento de que esse pai e essa mãe continuam sendo nossos pais e nossas mães. Eles têm experiência de vida, eles passaram por muito mais coisas que nós passamos, e se eles estão com uma certa dificuldade, às vezes ligando 50 mil vezes no mesmo dia, ou às vezes pedindo muito, vem me ver, ou às vezes está perdendo a atenção, esquecendo de pagar a conta, não é pensar, pô, tá velho, gaga, não é isso, é ver o que está acontecendo. Ei, está acontecendo o quê? Vamos ver aqui, o que eu posso te ajudar? O que está acontecendo? Você está muito ansioso, quer que eu vá, combino com a pessoa, eu vou te ligar a cada 2 dias, não estou conseguindo ligar sempre. Entender que esse pai, essa mãe, ou avô, né, que nós estamos lidando com eles, existe ali uma pessoa, e existe uma reação às coisas que a pessoa está vendo, e nós não sabemos. E o preconceito, geralmente, ele cria o estereótipo e as generalizações, onde nós assumimos que essa pessoa é assim por conta disso, ou ela está sentindo isso, ela vai reagir dessa maneira. Então, é muito importante nessas relações nós conversarmos e ouvirmos esse idoso, esse avô, essa avó, e também podemos conversar com a pessoa das nossas necessidades também. Como que a gente vai lidando nesse processo? Porque vai chegar num ponto também que a gente vai precisar de ajuda, e pedir ajuda, e aceitar ajuda,
é necessário também, né? Vai chegar um ponto de não conseguir fazer determinadas coisas, disso ser um impeditivo e de causar problemas também, né? Enfim, a gente vê como que a gente também vai perdendo certas habilidades e que tem alguém que possa nos ajudar para poder estar junto, para fazer às vezes pela pessoa, né? Assumir determinadas funções, né? E é um processo, como você falou, conversa, e é um processo que tem, às vezes, profissionais para ajudar, seja um psiquiatra, um psicólogo, alguém que vai orientar, né? Tanto a família quanto essa pessoa que pode estar passando por um determinado período, né, Ana? Eu acho que tem vários fatores e que eu acho que é importante a gente ficar conectado nas possibilidades de acessar e pedir ajuda quando preciso, né? Exatamente. Assim, nós falamos de profissionais, por exemplo, tem os neuropsicólogos que eles são especialistas em avaliações, eles vão fazer avaliações para saber se a pessoa já está, e o geriatra também, né, se a pessoa tem algum tipo de deterioro cognitivo, porque, veja, não é porque a pessoa foi diagnosticada com a demência, por exemplo, que agora acabou a vida dela, não. Hoje já tem organizações, as pessoas têm recursos, eu até encontrei uma organização, vou deixar na referência, que é uma organização mundial hoje, que trabalha com, acho que, 30 países, assim, que fala, que lida com a pessoa com a demência, para as pessoas se educarem sobre isso. O Alzheimer, ele um deterioro cognitivo, tá? Entre eles o Alzheimer, a demência, Parkinson, mas não tem cura, mas existem formas que a gente pode ter uma profilaxia para não manifestar, né, tão cedo essa enfermidade, ou para não manifestar essa enfermidade, que chama ter reservas, né, desenvolver reservas, tanto na cognição, a atividade física ajuda muito, a pessoa ter atividades que possam, né, precaver-se de ter essas enfermidades, mas é importante a pessoa se informar e saber. Primeiro, por isso que é importante a gente trabalhar com o preconceito, porque isso não é questão porque o velho é assim, é normal. Isso é naturalizar, não é. Então, se a pessoa está com uma dificuldade, se ela vê, olha, estou tendo um problema com a minha memória, vai lá ver o que é, faz um teste, vai fazendo uma avaliação, porque hoje tem atividades, por exemplo, o SESC, aqui em São Paulo, Rio, o SESC tem atividades lá, são atividades pagas, mas você pode ir, tem atividades de estimulação cognitiva, de socialização, a Prefeitura de BH tem isso, nós temos, por exemplo, online, eu dou aula na Rede Longevidade, que os cursos são completamente gratuitos, de várias informações, vários profissionais comprometidos com o envelhecimento, não sou profissionalmente, mas por causa, né, desse gosto para entender essa fase da vida, nós damos conferências, cursos, tem um aplicativo, a pessoa pode acessar e ter informação. Tem um programa de televisão que eu fui dar uma entrevista que eu adoro, assim, o Dedo de Prosa, que também passa um monte de informações sobre diferentes profissionais na área de assuntos relacionados a envelhecer, e eles também mostram grupos de diversas partes de Minas, até acho que do Brasil, que estão lidando com, né, são abertos ao trabalho com idosos. Então, veja, não pensar o envelhecer desde um lugar de que é assim mesmo e ficou, dificulta da gente correr atrás, olhar o que é que eu posso fazer para melhorar minha qualidade de vida, mesmo eu estando, como que você disse, por exemplo, com algumas dificuldades, algumas limitações. Não é porque eu tenho uma limitação de audição que eu vou deixar de ir à festa. Bom, tem como eu colocar um, uma, Aparelhinho. um aparelhinho, e às vezes até a própria pessoa tem um preconceito em relação ao aparelhinho. Ah, vão falar que eu sou velho, vão falar que eu estou gaga, ou então, por exemplo, andar, a pessoa prefere ficar sentada do que ter uma muleta, ou aquela, né, o andador, ou uma cadeira de roda. Então, veja, isso é uma forma que a gente precisa trabalhar com a gente, porque se eu penso que é assim mesmo que vai ser, que vai ter que ficar mesmo sem poder movimentar, que eu vou perder mesmo minha audição, não vou poder ver mais, porque eu vou ficar com o olho meio assim assado, eu não vou correr atrás, né? Eu não vou Sim. atrás das Aí a informações. gente entra naquela ideia, né, de que, estou envelhecendo, então eu não vou fazer isso, eu estou isso. Acho que
há uma necessidade, talvez, de um autoconhecimento, mas também de uma motivação para acordar, né? E que não é fácil às vezes, né, Ana? Então, assim, a gente também passa por tanta situação difícil quando está envelhecendo, que às vezes a gente perde mesmo o encantamento. Então, como que você vê essa parte assim do o que me motivar para eu poder seguir a vida, estando às vezes ficando mais com mais limitações? É, é interessante isso que você está colocando, Mônica, porque como é importante a gente se conhecer. E se conhecer nas experiências da nossa vida, saber os nossos limites, saber até onde a gente consegue superar as situações sozinhos, até onde nós vamos precisar de uma ajuda, seja profissional, né, ou de um grupo, que a gente possa navegar por essas situações, mas principalmente essa habilidade nossa de desenvolver uma habilidade de que é um mindset, sabe? O que é um mindset? É uma visão que a gente tem, é um sistema de crenças que nós temos que vai definindo como nós vamos reagindo ao mundo, assim. Então, se nós começamos a ver e pensamos que, bom, isso já tem pesquisa sobre isso, foi feita uma pesquisa em Stanford, de uma pesquisadora, que ela pesquisou a reação, por exemplo, dentro do Navies, que são os de marinha, né, como é que é o sistema de marinhas do exército, da Marinha dos Estados Unidos. E aí eles são assim, da alto escalão, e aí ela ia vendo o mindset, a forma que cada um pensava sobre o estresse, como é que aquilo afetava, quando eles estavam em situações estressantes, como é que afetava na performance deles. E foi vendo que aqueles que viam o estresse como algo motivador, de autossuperação, entrava no estresse e é uma oportunidade de eu melhorar, esses conseguiam executar a tarefa com uma performance muito maior do que aqueles que o estresse é debilitante, eu não consigo dormir, me faz perder a concentração, me deixa tenso, ansioso, e aí ele tinha uma performance menor. Então, veja, como nós vemos as situações, seja o copo vazio, pelo copo vazio ou o copo cheio, sabe? Quando você pergunta, o copo está cheio ou está vazio? A pessoa vê o copo cheio. Ah, não, o copo está metade vazio ou metade cheio, né? Então, é mais ou menos isso. Que, claro, nós temos, logicamente, uma cultura que vem alimentar isso ou não, mas é como nós vamos ver isso. Então, uma maneira seria nós nos conhecermos, vermos até onde que eu vou nessa, estou desanimado, então o que que eu posso fazer? Eu vou entrar num grupo, vou fazer um curso para entender o que está acontecendo comigo, vou procurar assistência, às vezes, né, em algumas organizações profissionais, sejam psicólogos, sejam geriatras, sejam psiquiatra, um neuropsicólogo, um terapeuta ocupacional, uma pessoa que possa ajudar a pessoa a entender onde ela está e alguns recursos que ela pode desenvolver para poder superar isso. Mas tem um aspecto que é muito importante, aliás, dois, que é a pessoa ter uma razão para acordar todos os dias. E essa razão para acordar todos os dias, através do autoconhecimento, a gente pode descobrir o que é que me faz os olhos brilhar, o que eu adoro fazer, o que eu gosto de fazer. Ah, mas eu não consigo mais fazer como eu fazia. Né? Então, arruma um jeito de se reinventar dentro daquilo que gosta. Às vezes a Uhum. pessoa, eu adorava, não consigo mais, na bicicleta, adorava fazer a bike. Eu tive agora em São José dos Campos, e lá tem uma área, eu estava fazendo exercício, eu adoro andar e correr, e eu estava numa área que estava o pessoal de bicicleta, e tinha o pessoal de bicicleta normal e bicicletas para paraplégicos mesmo, né? A paz na bicicleta lá, e todos os dias que eu ia de manhã cedinho, estava ele lá. E ele fala, e depois nós conversando, ele falando, adoro, adoro, não deixo de jeito nenhum, sempre gostei, só que não consigo fazer na bicicleta normal, agora eu faço com essa bicicleta. Então, veja, é criar formas e condições da pessoa poder estar fazendo aquela atividade e ela continuar, mas desde um outro lugar, talvez reformular isso, né? Isso é muito importante. E a espiritualidade, quer dizer, a pessoa ter projetos no sentido também da sua essência, né? Se reconectar consigo mesmo. A espiritualidade não está relacionada necessariamente com a religião. Não Sim. é porque uma pessoa é religiosa que ela é espiritualizada.
não necessariamente, certo? Sim. Então, a espiritualidade está muito relacionada consigo mesmo, com como você se relaciona, nós nos relacionamos com a nossa essência, com aquilo que é o significado da nossa vida, os nossos princípios, os nossos valores. Isso é muito importante. Eu dou uma aula sobre isso na Rede de Longevidade. Lá, se vocês acessarem, eu vou deixar na referência, tá lá, www.redelongevidade.com. Lá tem um vídeo que nós estamos falando disso e tem um aplicativo. Então, é muito importante da gente poder entender e acessar essa nossa essência, para definir o que é que nós queremos, aquilo que nós podemos desenvolver e somos mais coerentes também com os nossos projetos, com os nossos princípios, com os nossos valores, e assim delineando a nossa vida a partir daí. Isso, Mônica, vai ajudar para que a gente não entre na tirania da felicidade. Tem um livro nesse nome, né? Que hoje tudo é, eu preciso ser feliz, é a felicidade para cá, a felicidade para lá, enfim. E na realidade, esse afã de buscar a felicidade está fazendo as pessoas se sentirem frustradas, porque, puxa, eu tenho que estar feliz 24 horas ao dia, e eu vejo no Instagram, e você vê no Instagram todo mundo, parece que a vida está feliz, e o que acontece? Está se distanciando, nós estamos distanciando muito das nossas próprias emoções. Uma tristeza já, não posso sentir tristeza, tenho que fazer alguma coisa para não sentir isso. Então, nós estamos desconectando de nós mesmos, das nossas emoções, das nossas tristezas, dos nossos fracassos, das nossas vitórias, enfim. Então, isso ajuda bastante, essa reconexão conosco, né? E isso... Pode falar, pode falar. Não, pode ir. E isso? Não, e isso vai nos ajudar também a lidar com as perdas, né? As perdas que até certo ponto são inevitáveis. E eu não estou falando só de perdas de pessoas, mas perdas de relacionamentos, perdas dos status, dos papéis que nós vamos vivendo. Por exemplo, eu deixo de apresentar-me como um profissional da empresa tal para me apresentar como fulano, com 78 anos, ou o que seja. Então, essas perdas e perdas de pessoas ao nosso redor, pessoas queridas. Nós assumimos que o idoso, como tem muita gente morrendo ao redor dele, que ele vai ficar depressivo mesmo, vai ficar triste, que isso faz parte, que ele está triste, que a gente tem que fazer ele ficar feliz e tal. E não é por aí, né? A gente precisa entender que essas perdas, elas são inevitáveis, mas o que vai nos ajudar a lidar com essas perdas é uma ressignificação dessas perdas. É sentir, fazer o luto, que é necessário, não é baixar e colocar lá, não, tá tudo bem, não estou sentindo nada, mas sentir, com a ajuda de profissionais ou não, com a ajuda da família, dos amigos, para poder passar por esse período e se reinventando, né, procurando outras maneiras de poder viver sem aquele objeto, viver sem aquela pessoa, viver sem aqueles amigos, por exemplo, tornar-se amigos de outras pessoas, buscar atividades onde a pessoa vai poder se desenvolver, outras habilidades, né? É ir se reinventando. Isso é o resultado da flexibilidade, né? Ser flexível com a vida. Sim, e também eu penso que tem uma questão da autoaceitação também, né? Quando a gente busca esse autoconhecimento, a gente vai percebendo as nossas limitações e percebendo que é isso mesmo. Eu hoje estou com 55 anos, eu tenho rugas, a minha pele já não é mais a mesma, o meu cabelo já não é mais o mesmo, as minhas expressões não são mais as mesmas, eu tenho limitações, às vezes não durmo bem, eu já estou com isso, já estou com aquilo outro, como é que, o que eu fiz mesmo, onde é que eu fui, o que eu fiz ontem? A gente vai entendendo que nós não somos mais os mesmos, e não somos mesmo. E amanhã vai ser diferente, depois vai ser diferente também. E como eu vou lidar com isso? Eu vou lidar com isso como, ok, a vida venceu, não vale mais nada, não quero mais. Aí vai ser complexo, né? Porque até sair desse lugar e arrumar ânimo. Esse autoestímulo, essa coisa de o que eu vou arrumar amanhã para levantar dessa cama, né? O que eu vou fazer por mim mesma? Porque é um processo meu.
cada um está no seu processo, né? E assim, Exato. e aí eu me lembrei aqui também, quando você estava falando, que é essa questão do Rio de Janeiro lá, que foi uma coisa que na época foi muito curiosa nessa reportagem, essa questão que foi o seguinte: os porteiros dos prédios já estavam entrando para uma nova maneira de trabalho, ou seja, Uhum, o porteiro assim, não, gente, fulano lá do 601, não desceu hoje, todo dia ele desce. Vou uhum, lá interfonar e ver o que está acontecendo. E aí, nessa reportagem que eu tinha mencionado, diz disso, de já ter comunidades de porteiros já entendendo como lidar com esses inquilinos, né, desse prédio, os uhum, moradores desses prédios que estão sós, que muitas das vezes moram sozinhos e que não descer naquele horário que sempre descia podia significar alguma coisa. Então, ele ia lá, ia ver e dar uma certa amparo, né? E a gente vai vendo como que a própria sociedade pode ir se movendo em relação a isso. uhum, E uma pena que aqui no Brasil, assim como os professores, os idosos não são reconhecidos pela sua. uhum. É uma entidade, né, gente? Professor em outros países é uma entidade, o idoso é uma entidade, né? É um ser sábio e que deveria ter aqui todo um respeito, toda uma consideração, né? Porque está chegando aí uma entidade, só de experiência tem muita coisa para passar, né? É interessante isso que você está falando. Tem culturas que realmente, desde muito novinho, e como nós estamos falando, né, dessa discriminação, ela já começa de muito novos, né, bem novinhos, na nossa família. Essa discriminação, esse preconceito, ele vai já sendo formado na forma que nós lidamos com os avós, com os bisavós, que os nossos pais lidam com os pais dos nossos pais, né? E então Uhum, isso nós já vamos vendo na nossa sociedade. Por exemplo, a sociedade do Japão, às vezes numa casa tem 3 gerações vivendo juntas. E isso muda a perspectiva do que é o idoso e quem não é o idoso, né? Que é um dos países, aliás, só perde para os Estados Unidos em termos de centenário no mundo. Pessoas com 100 anos ou mais, os supercentenários, que são pessoas com mais de 100 anos. Existe sim, Mônica, essa questão social que realmente de não valorização desse idoso, de não visibilidade, mas aos pouquinhos essas iniciativas, como você vê, né, dos próprios, né, dos porteiros, dos prédios. Eu me lembro na empresa que eu trabalhava, trabalhei 10 anos lá. Uma dos aspectos que a gente precisava era sempre ver se estava sendo tirado a correspondência. Se não estava, nós precisávamos ver o que estava acontecendo, aí chamava a polícia, entrava em contato com a prefeitura para ver, para acessar a pessoa. Então, veja, aos pouquinhos, essas pequenas ações, às vezes no bairro, mora num prédio, sabe que tem uma pessoa mais idosa, como é que tá, precisa de alguma coisa. Nós vimos isso acontecendo, eu acho que foi na Inglaterra. Um rapaz de 18 anos foi vendo como que os idosos estavam bem isolados. Na Inglaterra foi bem feio o que aconteceu realmente com as pessoas mais idosas. E esses meninos, esse rapaz se juntou com mais 2 ou 3 amigos e começaram a fazer cesta básicas e levava para a casa desses idosos e ficava um pouquinho, conversava com eles e depois passava para uma nova casa. Então, veja, são iniciativas das próprias pessoas para poder olhar esse outro, não como uma pessoa idosa, mas como um ser humano. Nós não ficamos diferentes porque nós somos de outra cor ou porque nós falamos outro idioma, porque somos de outra cultura. Talvez nós tenhamos formas de manifestar diferentes, mas na nossa essência nós somos muito parecidos. A solidão bate da mesma maneira em todos nós, o medo, né, o isolamento, as alegrias. Então, essa aproximação é muito importante. E o preconceito, o edadismo, ele realmente bloqueia essa aproximação, porque eu já parto de um pressuposto que eu sei quem é essa pessoa. Por exemplo, eu não vou conversar com essa pessoa sobre tecnologia porque eles nem entendem de tecnologia, né? Então, às vezes, assim, vai explicar para o idoso, não, mas é lento demais. Eu acho a coisa mais linda quando eu vejo os netos ensinando aos avós como lidar com o computador, e eles têm muito mais acesso do que os próprios filhos têm.
para explicar os pais, porque já sai desse lugar que o pai não entende, vai entender de tecnologia, já os netos, eles não, eles já, nem para eles, nem passa pela cabeça. Você pode entender assim como eu entendo. Então, às vezes, é um 13 anos, é uma criança de 13 anos ensinando o avô a mexer com o computador. Uhum. Então, outro aspecto que pode ajudar muito no edadismo é a intergeracionalidade, a interação Isso. entre gerações, né? Sim. Pessoas de diferentes gerações. Isso ajuda. Deixar isso fluir, porque se também tem o interesse em ensinar, mas não tem o interesse em aprender, porque eu já sou idoso mesmo, aí acabou a conversa, né? Não tem Exato. jeito, É de os dois lugares, né? Porque né? realmente, se a pessoa já pensa Né? assim, o que esse jovem vai me Ah, ensinar? não, é Essa coisa computador, não de quero nem ver, né? Aí fica difícil mesmo, né? Então, veja, não tem nem como forçar. Então, tá É, vendo como é que é uma via de mão dupla? é, Se eu me abro, eu vou encontrar pessoas que vão estar na mesma aham, sintonia, né? sim. Mas é fato mesmo, é Não fato. O é? que eu vou aprender dessa pessoa? E, por exemplo, nisso que você está falando, olha que interessante. Eu não sei se você chegou a ver o Top Gun, nós comentamos esse filme. Ah, não É, consegui, não achei. Talvez eu tenha que procurar se chegou esse novo. É o filme, gente, que ela está falando, Top Gun. Que o Top Gun, nova versão, né? É a nova versão, exato. Ele estava no cinema, deve estar ainda no cinema, porque foi bem, muita gente assistindo e tal. Então, e é exatamente isso que mostra no Top Gun, depois de 30 anos, mostra o Tom Cruise, que é o ator principal. Ele continuou fazendo a mesma coisa por 30 anos, e de repente chamam ele para uma missão. Ele acha que é ele que vai fazer a missão, porque ele fazia até então as missões, ele realizava, apesar de ser muito problemático. Você não vai dar spoiler, não, né? Não, 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 Ah. não, 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 não. E aí eles vão lá e chamam ele para fazer, para poder ir para ensinar. E é muito interessante esse filme desenrolar, porque aí a gente vai vendo como é que a sociedade tem também essa ideia de que a pessoa ficou tantos anos fazendo isso, ela vai ensinar. Não necessariamente, às vezes é ela que precisa executar, porque é ela que tem aquela experiência junto com o outro. Aí Uhum. as pessoas vão somar. Então, nesse filme mostra bem isso, essa visão parcial que nós temos, né? Porque a pessoa tem muita experiência, ela vai ensinar. Sim, ela pode ensinar, mas em alguns momentos ela vai precisar realizar junto com uma equipe, talvez uma equipe, né, intergeracional para somar talentos, né? Então é interessante, se vocês tiverem oportunidade de assistir, é muito bom. Então, aproveitando, vamos deixar aí. O que que a gente vai deixar na descrição do vídeo para o pessoal acessar com relação ao que a gente está conversando? Esse filme Top Gun é uma indicação Sim, que você dá, né? é uma indicação que eu dou. Tem outro filme, gente, muito bom que está passando, né? Acho que eu não sei se já saiu de cartaz, Boa Sorte, Léo Grande, que é realmente um filme inglês, com a Emma Thompson, e o ator que eu não conheço, ele é irlandês, e é um filme muito interessante porque mostra esse edadismo na prática, como que influencia, como nós nos percebemos, como nós vamos interagir com o outro, com o nosso corpo, com os nossos desejos e assim vai. É muito interessante esse filme. É sobre uma mulher, eu posso contar só a descrição do filme, mas eu não vou falar mais sobre o filme, Por que favor. é uma mulher, ela tem 61 anos, casada há 30, na realidade ela é viúva e foi casada há 31 anos e nunca teve um orgasmo. E ela decide que ela quer ter um orgasmo, ela vai e contrata um, Ah, não conta, vai! ela Não contrata uma conta. pessoa. Não, não, mas está na descrição. E aí vem o desenrolar. Então é muito interessante. Eu vou passar para vocês esse link, vou passar da Rede Longevidade, que é uma Isso. organização hoje que trabalha com a educação na longevidade. Tem uma equipe fantástica. Tem a equipe, por exemplo, do IT, que se você, né, a equipe da computação, que se você tiver dificuldade de acessar, elas entram em contato com você, te ensina como acessar, porque é tudo online, É TI, acessar as gente, que ela está aulas, falando, né? é TI, desculpa, minha cabeça foi lá do outro lado. O pessoal da TI, né? É, tecnologia de informação, elas são ótimas, e as informações que tem lá, tem geriatra, arquiteta, falando da questão da habitação, tem a própria diretora lá, que ela fala desse processo, desse projeto da educação, é muito interessante. Então, vocês se familiarizarem com isso, vou colocar o link para o Dedo de Prosa, que até eles estão organizando um encontro
que vai ser, parece que em Guarapari. Ô, gente, eu não tenho relação com o Dedo de Prosa, não, tá? Mas, assim, é só para falar com você. Relação, assim, direta, porque eu achei muito interessante. Eles estão com um programa levando pessoas, né, juntando pessoas para um encontro lá em Guarapari, de pessoas idosas, assim. Pode ser de 50 para cima, viu, Mônica? 50, 40, não tem Ok, limite de idade, ok. não, viu? Não temos limite de Entendi idade, o não. recado. Não, não, porque às vezes a gente fala que idosa e a pessoa, ai, não vou não. Assim, o legal isso é essa socialização, esse intercâmbio com pessoas, né? Além disso, eu vou colocar também isso já está separado aqui. Eu tenho uma listinha aqui que eu quero, de coisas que eu vou colocar. Tem um livro que Ah, chama ótimo. Edadismo, também é o link do livro, um link para porque sobre o dormir, que é um pesquisador muito excelente, que é Matt Walker, que ele fala muito da importância de dormir. Esse que eu citei, né, que é o David Sinclair, que ele também fala desse processo de envelhecer. Hoje ele é referência, hoje estudo do envelhecimento. E algumas outras informações, esse link dessa organização mundial que trabalha com Alzheimer e com a demência, enfim, para que as pessoas possam se informar. O que é importante, por que nós vamos deixar essas informações? Para que vocês acessem, não é porque, primeiro, que eu não tenho condição social que eu não vou acessar, tem programas na prefeitura, tem programas no SESC, a rede de longevidade, tudo gratuito, é acessível às pessoas, tem profissionais, você pode entrar em contato com profissionais, né? Pode encontrar em contato, está precisando de uma assistência, vai na pessoa, conversa, mas principalmente educação. Nós, com a educação, entendendo o que acontece conosco, por que acontece, a partir do processo da educação, é mais fácil da gente combater os preconceitos, as generalizações. E nós vamos vendo a cada um com sua história, a história de vida de cada um e a necessidade de cada um, né, que hoje é um dos aspectos mais importantes. Então, são dois aspectos que ajudam com a diminuição do ageísmo. Um é a educação, o outro é esse intercâmbio intergeracional, né? E é importante o convívio entre as gerações, de aprendizado, de conexão, de trabalho. Por exemplo, na Dinamarca, tem programas hoje em que os universitários, como é muito caro para eles alugarem apartamentos, eles alugam apartamento em residências, e o aluguel deles é passar 2, 3 horas, de acordo com a disponibilidade deles, conversando, jogando carta, xadrez, batendo papo, organizando atividades com as pessoas na residência, certo? Bom, são várias, talvez tema para uma outra, no encontro, né, Mônica? São Sim, tantas coisas, claro. ideias que estão ocorrendo e tal, mas o principal é a gente saber que quando a gente vê que pode procurar, que existem formas da gente superar situações, é muito mais positivo, a gente junta com as pessoas e nós procuramos soluções para a nossa vida, né? Porque todos nós, olha, Diana, gente, todos nós estamos envelhecendo e vamos passar por esses preconceitos e por essas situações que realmente são inevitáveis, né? Mas que a gente pode contornar com jogo de cintura e seguir adiante. e é desse jeito que você gostaria de finalizar nosso bate-papo, Ana? Como que você quer Desse jeito, viu? finalizar? Gente, como eu gostaria de finalizar. É exatamente isso, né? Primeiro que envelhecer é inevitável, se não morremos antes, nós vamos envelhecer, e olhar para essa fase da vida como uma, uma oportunidade de fazer os arremates de uma experiência de vida, e não tanto fixar nas perdas, mas ver a partir dessas perdas o que a gente lucra. Às vezes perdas parecem que são perdas, mas profundamente elas podem ser ganhos, né? Somos nós que estamos ganhando alguma coisa com isso. E é isso, é ter essa flexibilidade, esse jogo de cintura, ser mais ou menos como o bambu, o bambu, você sabe, né, que ele nos ventos ele se benda, né, ele se dobra, mas ele volta, né? Não Ele volta esverga, mas não quebra bem. exatamente, vergar, mas não quebrar. Não Exatamente isso. esverga, mas não quebra.
Isso mesmo, Mônica, isso mesmo. Velha, mas não quebra, com flexibilidade. Ai, que bom. E a gente tem um pouquinho de humor também, porque senão fica tudo muito difícil, né? Com certeza, E com o que eu certeza. desejo também para nossos corpos que estão envelhecendo, que a gente busque uma luz, porque tem um jeitinho, tem uma luzinha para nós, porque todos nós estamos envelhecendo, né? A partir do momento que a gente nasce, a gente já está envelhecendo, já está morrendo. Então é um processo que é inevitável. Vamos fazer dele da melhor maneira, né, É isso Ana? aí, é Não isso é aí. mesmo? É isso aí. E a gente precisa aproveitar, viu? Não Porque, de é? acordo com a IBGE, em 2060, 25% da população brasileira ela vai ter mais de 60 anos. É mais do que o número, 14% do número de bebês. Então, É. veja, vai ser uma situação inevitável Não, e que e a se gente tá, possa e se, navegar. e se tá ruim, rebola aí com açúcar pode estar no fundo, né? Ó, vamos que E vamos. vamos que vamos, seguindo adiante, Mônica, é isso mesmo, É né? isso Vamos lá, mesmo, vamos vamos que dançando vamos. conforme a música e com bastante jogo de Jogo de cintura. Aí cintura. pronto. Tá certo. Ô, Ana, valeu Mônica, demais. Obrigada, né, por estar aqui, por compartilhar com a gente o seu conhecimento, da gente poder fazer essas reflexões, né? A gente está aí, estamos envelhecendo. Isso é fato. Então, eu te é, agradeço muito sua presença aqui, sempre bem-vinda. É, a temporada de bate-papos vai sofrer uma modificação, então vai ter novidade aí para frente. Muito obrigada a você que ficou aqui até agora com a gente, né? Com a gente nesse bate-papo bom. E eu convido a todos para se inscrever no canal, se ainda não se inscreveu, para curtir aí os conteúdos. E semana que vem tem mais bate-papo. Beijo para você, Ana. Beijo para todo mundo e uma boa semana. Mônica, muito obrigada. Um beijo grande para você também. É um prazer poder conversar com você e falar desses assuntos. E um abraço para todos. E espero que possam olhar aí e buscar a sua maneira, melhor maneira de envelhecer. Isso mesmo. Gente, ó, beijão. Beijo, Ana. Tchau. Beijo, beijo.